Nós chegamos, então, na página de número 66, mas antes vamos responder a nossa devocional na página 65, né? Nós vamos ler o texto devocional ficou o texto de Efésios, né? Efésios 1, de versículo 3 a 14, diz a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Guarda esse versículo aí, verso 7. O que diz o verso 7? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Dele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, aquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar? Senhor, que obra linda que o Senhor realizou e está realizando na nossa salvação. Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos, te agradecemos. Que cada dia mais possamos nos aprofundar no conhecimento do Senhor e na graça de Jesus, para que possamos, ó Deus, ter mais intimidade com o Senhor e experiência contigo. Ó Deus, e conhecermos a tua palavra, a tua verdade, e sermos santificados na verdade do Senhor, que é a tua palavra. Assim pedimos, ó Pai. Nos abençoe no estudo da tua palavra. Ó Deus, nesse dia, onde quer que essa mensagem chegue, que o Senhor fale a cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, abre aí na página de número 65 e nós vamos, então, às perguntas que são as mesmas, né? Está escrito aí, minha devocional semanal. Deus Trino. Efésios 1, de 3 a 14. Qual que é a primeira pergunta? Qual é o ensino central desse texto que nós lemos? O que vocês acham? Esse texto aqui está falando de quê? Principalmente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe isso? Né? O Pai nos predestinou, o Filho morreu por nós e o Espírito Santo somos selados com o Espírito Santo. E então, podemos dizer que o texto fala da obra do Deus Trino na nossa salvação. Amém? Segunda pergunta, que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? Esse texto fala de Jesus? Quem pode ler para nós o verso 7 aí? Vou pedir para Luísa, você pode ler o verso 7? De Efésios capítulo 1. Muito bem. Então, está falando de quem esse versículo?
Jesus, no qual temos a redenção pelo seu... Quem derramou o sangue dele na cruz? O sangue de Jesus, né, foi derramado na cruz para pagar o meu pecado, o seu pecado. Fora disso, não haveria salvação para nós, estaremos todos condenados. Então, Cristo derrama o seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há salvação. E Jesus, então, derrama o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus. Graças, você é rico da graça de Deus. Amém? Então, o que esse texto tem a ver com Jesus? Está falando da obra também de Jesus Cristo para a nossa salvação, né? Em Cristo nós somos adotados, como diz outro versículo, recebemos graça, temos a redenção pelo seu sangue. Pergunta de número 3. Que compromisso pessoal você deve fazer diante desse ensino? Diante do que nós lemos aqui, qual compromisso você fez aí com Deus? O meu aqui eu anotei, amar esse Deus maravilhoso, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Responder ao amor de Deus amando Ele também. Então, você fez um compromisso? Você escreve aí também, né? Que compromisso pessoal você deve fazer diante desse ensino? Obedecer ao Senhor, crer na sua palavra, né? Responder com fé, com confiança, com amor ao Senhor. E aí, nós temos a última que fala, escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. A minha é um pouco parecida, eu digo também aqui, ó, Senhor meu Deus e Pai, graças te dou por Jesus Cristo que nos redimiu com seu sangue, graças te dou pelo Espírito Santo que nos selou como propriedade de Deus, graças dou por nos escolher e nos amar antes da fundação do mundo. Nós te damos graças, nós pedimos graça para amá-lo e viver conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Página 69, nós temos minha devocional dessa semana, Santidade Espiritual e Moral, Efésios 4, de 25 a 32. Então, não deixe de fazer, tá? Sua devocional dessa semana, dessa próxima semana, já, né, a partir de hoje, até quinta-feira, tá aí. Essa é a próxima devocional. Então, vamos na página 66. O tema de hoje é santidade espiritual e moral. Santidade espiritual e moral. Efésios 5, de 8 a 10. Vamos ler juntos Efésios 5, de 8 a 10? Efésios 5, de 8 a 10. Heitor, você está com a sua Bíblia no celular? Efésios 5, de 8 a 10. Vamos lá? Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém. Efésios 5, de 8 a 10. Então, no estudo de hoje, nós vamos entender esse fruto maravilhoso que Deus produz na nossa vida, que é a bondade, a justiça e a verdade, né? E como nós somos transformados de trevas para luz, luz no Senhor. Estudo. Vamos à leitura? O apóstolo Paulo exortou, andai como filhos da luz. Ora, os filhos da desobediência andam como se estivessem em meio à escuridão, sem a luz do conhecimento de Deus e da sua vontade. Estimulam-se e praticam a imundície, toda sorte de impurezas ou cobiça.
bem como conversações torpes, palavras vãs ou chocarices, que não convém a santos. Então, os filhos das trevas, ou os filhos, aqueles que não são convertidos ainda a Jesus, vivem em meio à escuridão, Me fez lembrar, eu quero um dia ainda passar esse vídeo para vocês verem, da Missão Novas Tribos do Brasil, um trabalho lá na África, na tribo dos Papua Nova Guiné, a Papua Nova Guiné, uma ilha, né? E não sei se é bem uma ilha, mas lá, essa tribo, né, na África, eles contam que quando os missionários chegaram lá, eles viam a luz no olhar, esperança, paz, no olhar daquelas pessoas, daquele casal de missionários, né? Enquanto eles olhavam para os olhos deles, eles só viam escuridão. Eles não viam aquela paz, aquela esperança que eles tinham. Mas a partir daí, o missionário foi aprendendo a língua, foi aprendendo a cultura, é muito emocionante. Gente do céu. Eu quero ver se eu acho também, eu já vou colocar, se estiver já no YouTube, compartilhar para vocês no grupo da igreja, para vocês verem o filme. É um pequeno filme de 22 minutos, né? Chama É Tal, que significa é verdade, na língua deles, né? É tal, é verdade. E como Deus transformou aquela tribo que estava na escuridão e vivendo justamente como esse texto está falando, nas trevas do pecado, e Deus trouxe luz, né? E foi um trabalho assim, não foi do dia para a noite, foi um trabalho de começar lá no texto de Gênesis, explicando, até chegar nos evangelhos, apontando para Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando eles entenderam então, né, o Evangelho de Jesus, a alegria foi muito grande. A alegria da salvação encheu o coração deles, né? E aí eles passam também a levar o Evangelho para as outras tribos que ainda não conheciam o Evangelho, né? Tem Etal 1 e Etal 2. Essa história, a história continua, né? Um filme, o primeiro parece que é 22 minutos e o outro 33 minutos, uma coisa assim. Bênção de Deus. Continuando aqui nosso estudo, o apóstolo não disse que antes os efésios andavam nas trevas, mas que eles eram a própria personificação das trevas, por tamanha esterilidade espiritual de suas vidas, estéreis, sem luz, né? Diz Paulo no versículo que outrora erais trevas. É assim que é o pecador, né? Está no seu pecado. Ele é treva, ele não simplesmente está nas trevas, ele é a própria treva. O pecado no seu coração, que leva a ser treva. Porém, Deus é luz, e todos os que são unidos a Ele são luz. Isso significa que essa nossa condição espiritual deve ser traduzida numa conduta moral coerente, andai como filhos da luz, baseada na bondade, na justiça e na verdade. Então, observe que, olha aqui para mim, dentro do seu coração, treva. Quando a luz de Deus entra no seu coração, as trevas têm que sair. E agora você vai viver, andar na luz, não mais em trevas. Porque a mudança veio de dentro para fora, né? E aí, como que esse andar na luz? Esse andar na luz inclui aí
essas 3 virtudes, né? Primeiro, bondade. O que significa essa bondade? Significa uma excelência moral que afeta o modo de se relacionar com as pessoas, com cortesia e amor, e pertences pessoais a favor do bem-estar das pessoas. Então, você passa a agir com bondade, mesmo em relação até os seus inimigos, né? Fazendo o bem, não mais fazendo o mal, mas vencendo o mal com o bem. Então, isso, cortesia e amor, mansidão, generosidade, bondade. O fruto do Espírito Santo, né, é bondade. E usando os próprios recursos também para abençoar a vida das pessoas que estão próximas de você ou estão longe de você, mas que você pode ser usado por Deus para ser um instrumento de bênção, né? Ontem nós estávamos estudando um discipulado sobre como acudir, aliviar aqueles que estão no mundo vivendo em aflição. Uma das coisas que nós aprendemos, né? Como que eu e você pode, nesse mundo tenebroso do qual nós vivemos, ser um canal de bênção? Evidentemente que agindo em oração e indo até aqueles, indo até aqueles que necessitam e participando de ações sociais que podem aliviar, né? Aliviar o sofrimento daqueles que estão vivendo nesse mundo tenebroso que nós vivemos, né? Bondade, bondade. Então, isso é luz. Quando nós fazemos assim, a luz de Deus está chegando, que está em nós e transbordando através de nós, nossa vida. Letra B fala da justiça, na página 67. Justiça, o que é justiça? Significa o estado daquele que é como deve ser, que é como deve ser, de acordo com a retidão da lei moral de Deus. Procura viver o que ensina os 10 mandamentos, né? Isso inclui a coerência entre o que deve ser feito e o que se faz. O que diz Tiago 4,17? Quem sabe? Vamos abrir lá? Abra sua Bíblia lá em Tiago 4,17. Assim como a imparcialidade de julgar e dar a cada um o que é devido. Ser justo, né? No mundo de injustiças, nós sermos justos, né? Tiago 4,17. Quem pode ler para nós? Tanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha, achou? Aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz, não tem nenhum problema? Não, né? O que acontece? Ele está pecando. Quando eu e você temos o poder de fazer o bem e a gente não faz, nós estamos pecando. E às vezes nós pedimos mais perdão pelos pecados de ação, né? Que também são danosos, mas não imaginamos que os pecados de omissão são tão danosos como os pecados de ação. E nós precisamos agir com justiça, né? Com bondade e justiça na prática do bem. Amém? Daqui já serve para o nosso momento de confissão de pecados, né? Seja na igreja, seja individualmente.
colocarmos isso diante de Deus, né, em oração, pedindo perdão. Percebe o tanto que nós somos pecadores? Quanto bem que nós poderíamos e deveríamos fazer que não fazemos, né? Então, na oração, na nossa própria família, no visitar, no discipular, no evangelizar, muitas vezes nós omitimos e pecamos quando assim agimos, né? Ou deixamos de agir. Não fazendo aquilo que é devido, né? Então, quando agimos com justiça, sendo justos, na prática do bem, a luz de Deus está chegando. Amém? Então, a igreja é chamada de vós sois a luz do mundo, disse Jesus, né? Na sua casa tem luz, não tem? Amém? Não estou falando da elétrica, estou falando lá tem crente lá na sua casa, não tem? Se tem um crente, tem luz lá. Agora, quantas casas de Potalina não tem luz? Está no breu, está na escuridão, está nas trevas. Como que vai fazer para essas trevas sair de tantas casas? Através da luz que somos nós, eu e você, né? Quando o evangelho chega, a luz de Deus está chegando. Amém? Letra C fala da verdade, outra manifestação da luz de Deus. Significa aqui uma honestidade pessoal que é livre do fingimento, da simulação, da falsidade, do engano. Porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha. A verdade. O que prevalece na sua vida? A verdade ou a mentira? A verdade. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então você quer agradar quem? A Deus, que é o pai da verdade, ou o diabo, que é o pai da mentira? A Deus, né? Então, quando a gente fala a verdade, vive a verdade, não a falsidade, não a dissimulação, não o fingimento, não o engano, então nós estamos agradando a Deus e a luz do Senhor está chegando. Olha só, andando como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em, se é o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Verdade. Continuando aqui, a combinação dessas três virtudes é fruto da luz que brilha nas mais densas trevas da moralidade deste mundo. Portanto, a exortação continua, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Cumplicidade aqui tem implicações de participação ou tolerância ou omissão, para as quais a exortação é enfática: reprovai-as. Não sejais participantes, não vos torneis insensatos, pois estas obras são infrutíferas para Deus e para o bem das pessoas. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É o que diz aí Romanos 6, de 21 a 22, né? Olha quantas coisas aconteceram aqui, ó. Naquele tempo, que resultado colher? Somente o que de agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte, quando a gente vivia nas trevas. Porém, agora, libertados do pecado, o que Deus fez? Te libertou do pecado. Segundo, te transformou em servo de Deus. Terceiro, te santifica, para que vosso fruto a santificação. E quarto, tens a vida eterna. Tudo isso, obra de Deus na sua vida, na minha vida, né?
Os filhos da luz põem à prova da luz de Deus cada área das suas vidas. Descobrem o que é agradável a Ele e assim definem suas prioridades e a conduta moral das suas vidas no mundo. Então a luz vai brilhar no nosso viver de maneira que a gente não caia na tentação, não satisfaça o pecado. E quando nós também compartilhamos a bondade, a justiça e a verdade, as pessoas que estão à nossa volta ou que temos contato, a luz de Deus está brilhando através da sua vida. Amém? E aí, vamos entender aqui o significado de impudicícia. Primeiro, impudicícia significa relação sexual ilícita, que é adultério, fornicação, homossexualidade, relação sexual com parentes próximos. Aí nós temos a repreensão no livro de Levíticos, de Oséias, Atos e 1 Coríntios, né? Condenando essas coisas. Isso é o significado de impudicícia. Qual que é o significado de impudicícia? Relação sexual ilícita, adultério, fornicação. Fornicação é relações sexuais antes de casamento, homossexualidade, relação sexual com parentes próximos. Então, isso é condenável diante dos olhos de Deus. Impurezas, qual é o significado de impurezas? Imprudência moral, sensualidade ou promiscuidade física. O texto de Lamentação e 2 Coríntios também nos mostra Deus condenando a impureza moral, né? Eu e você precisamos vigiar, estar atentos quanto a isso, porque nós vivemos num mundo caído, né? Nosso olhar, o nosso ouvir, as nossas vestes, né? Ou a falta delas, né? Nós temos que ter cuidado com tudo isso para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Principalmente no mundo que nós vivemos hoje, da era da internet, né? Muito cuidado com a impureza, né? É fácil você, em vez de ser uma bênção, ser uma maldição e poder cair em maldições da internet. Cuidado! E aí Paulo vai dizer lá para Timóteo, né? Foge. Como que a gente vence a impureza? Foge, né? Foge. E segue a justiça. O amor, a paz, com o coração puro invoca o Senhor. Tá? 2 Timóteo. Vamos abrir lá esse texto? 2 Timóteo. Guarda aí para você, ó. 2. Tudo no 2. 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo 2:22, Paulo falando para esse jovem Timóteo, como nós fugimos da impureza. Para você nunca mais lembrar esse texto, 2:2. 4:2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, tudo no 2. Achou? Abre lá, está lá perto de Apocalipse, vai lá na frente. Abrir aí, risca, marca na sua Bíblia, para não esquecer. Pediu o Renato para ler bem alto para nós. Segunda Timóteo 2:22. Foge todos das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Ó, tá vendo? Quem aqui já passou por paixão, já ficou apaixonado? Eu já passei por paixão, danado. A paixão é um perigo, né? Eu tive uma paixão que não foi boa, não. Nem para mim, nem para outra pessoa, né? Então, o que Paulo está dizendo? Ó, foge das paixões da mocidade, né? Agora, o que é bom você cultivar é o amor, né? O amor verdadeiro. Agora, a paixão é um perigo, né?
Foge das paixões da mocidade. Para fugir, para vencer a impureza, vencer as tentações pecaminosas. E aí, mas não é só fugir, você tem que fazer, qual que é o lado positivo? Segue. Foge um e segue o outro. Seguir o quê? Qual que é o primeiro? Justiça, fé, amor, paz. Com os que de coração puro invoca o Senhor. Está fazendo isso? Segue quem está buscando a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro, com aqueles que estão fazendo e cola naqueles que estão querendo viver uma vida que agrada a Deus, né? Para assim crescer espiritualmente e ser agradável ao Senhor. Amém? E aí no finalzinho aqui da página 67 vai explicar sobre o que é cobiça, né? O que é cobiça? Desejo ganancioso de ter mais do que é necessário, avareza. Romanos 1, 29, vamos lá no texto de Romanos 1, 29. Cobiça. E a cobiça é o 10º mandamento, né? Não cobiçarás nada do teu próximo, né? Então, Romanos 1, 29 diz que aqueles que estão vivendo nas trevas, como que eles vivem? Cheios de toda injustiça, e malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, de homicídio, contendas, dolo, malignidade, sendo difamadores. Meu Deus do céu, que lista horrorosa! Mas é isso que é as trevas do pecado, né? Isso é as trevas do pecado. Você vai viver nas trevas do pecado ou na luz de Deus? Na luz do Senhor. 2 Pedro 2:3, vamos lá? Mais lá na frente, lá perto de Apocalipse, mais para o final. 2 Pedro 2:3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Falando daqui dos falsos profetas, né? E aí, movidos de avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Então, Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. O dinheiro pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Então, o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Porque o nosso amor tem que ser a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Amém? Então, que Deus nos ajude. Tarefinha de casa para nós, além da nossa devocional. Você quer que a sua luz brilhe em Pontalina? Amém? Então, vamos combinar um negócio. Essa semana, você visitar alguém, uma família, para que quando você estiver chegando lá com a luz de Deus, a bondade, a justiça e a verdade está chegando junto. O fruto dessa luz de Deus na sua vida. Então, pensa numa casa que você pode visitar, levando a bondade, levando a justiça, a verdade. Pode até aproveitar as revistas da Amo Evangelizar, ou esse livro aqui do Evangelho de João, para você abençoar esse lar. Amém? Combinado? Então, quinta-feira que vem, vocês me contam como é que foi a experiência. Além disso, aproveita, né? As redes sociais para você compartilhar do amor de Deus, compartilhar a bondade, a justiça e a verdade à luz do Senhor. Que Deus nos conceda essa graça, sempre lembrando de Tiago 4,17, né? Que Deus não nos
nos deixe ser negligentes, nos livre, né, de cairmos no pecado aí que Tiago 4,17 nos adverte, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Então que Deus nos livre de sermos egoístas, de não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado por esta luz que encheu o nosso coração. Nós éramos trevas, vivíamos, ó Deus, perdidos nas trevas desse mundo, no pecado, e o Senhor nos trouxe a luz que brilhou, ó Deus, no nosso viver. E agora nós temos a luz do Senhor para vivermos, ó Deus, a bondade, a justiça e a verdade. Que esse fruto do Senhor, ó Deus, possa brilhar, ó Deus, nas nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, né, nessa tarefa de visitarmos, ó Pai, uma família que seja, para que sejamos luz, luz do Senhor na nossa cidade de Pontalina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.